Não é porque temos uma multidão em nossa volta que estamos seguros. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ministrando esta palavra, falando acerca de multidão. Eu já estive em uma festa, uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu era jovem, um forró no Nordeste, aquela multidão de gente, e eu comecei a ver aquele corre-corre, aquele corre-corre, eu olhava para um lado, olhava para o outro, sem saber o que estava acontecendo. Quando eu olhei para trás de mim, tinha um cara esfaqueado, foi esfaqueado em meio à multidão. Não é a multidão que dá seguro de vida para a minha vida. Não é a multidão, não é a companhia de alguém que te assegura, não. Quem te assegura é Deus por meio do seu anjo. Quem te assegura é Deus, aleluia, por meio do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. É nele que tem que estar a nossa fé, é nele que tem que estar a nossa confiança. É nele que tem que estar a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Existem, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que têm medo de alma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso para os irmãos que quando eu era criança eu tinha medo de alma. Eu não tinha coragem de andar no escuro. Eu não tinha coragem de andar sozinho. Tudo isso que eu estou pregando, que eu estou ministrando, eu já vivi quando eu era criança, quando eu não conhecia Deus. Mas lendo, aleluia, na Bíblia, porque os nossos antepassados contavam muita história acerca de alma, acerca disso, daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tinha medo de alma, mas estudando a palavra de Deus em Gênesis 20, nós vamos entender que Deus, na criação do mundo, Ele deu uma ordem para que a água produzisse, aleluia, répteis. Deus deu uma ordem para que a água produzisse os peixes. Em Gênesis 24, Deus dá uma ordem para que a terra produza, louvado seja o nome do Senhor, animais, bestas feras, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia tem esses animais como alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele dá uma ordem para que a água produza almas viventes, dá a ordem para que a terra produza almas viventes. Deixa eu te dizer uma coisa: os animais são almas viventes, você é uma alma vivente, e não há motivo, não há razão para que nós venhamos ter medo de alma. Louvado seja o nome do Senhor, porque a alma, ela não tem poder. Uma pessoa, quando ela está morta, ela tem dom, ela tem um lugar certo. Aquelas espantos, aquelas coisas que aparecem para certas pessoas não são almas, são o inimigo de nossas almas tentando enganar. Ele se transforma, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, muitas e muitas vezes em pessoas que já morreram, para tentar confundir, para tentar, aleluia, amedrontar as nossas vidas, porque ele sabe que o medo, aleluia, abala a nossa fé. Ele sabe que o medo abala a nossa comunhão com Deus. O exemplo bem claro é do profeta Elias, quando teve medo de Jezabel, fugiu. O medo, ele nos atrapalha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E nós precisamos sermos corajosos. Precisamos exercer a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Porque existem pessoas que mesmo andando com Cristo, mesmo caminhando com Cristo, ainda vive, aleluia, a mercê do medo. Ainda vive, louvado seja o nome do Senhor, com medo disso, com medo daquilo, e não exerce, aleluia, a fé em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso medo pode ser o nosso ponto de fracasso. O nosso medo, ele pode ser o ponto de fracasso da nossa fé. O nosso medo, ele pode ser o ponto de fracasso da nossa confiança em Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos tentar o Senhor nosso Deus, não é isso. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando estamos passando, aleluia, diante de uma necessidade, o nosso Deus é quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos fortalece. E quem anda com Cristo precisa aprender a controlar os medos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas e muitas vezes nós estamos andando com Cristo com medo da política.
Muitas e muitas vezes nós estamos andando com Cristo, mas estamos com medo da crise. Muitas e muitas vezes nós estamos andando com Cristo, mas estamos com medo do vírus. É certo que nós temos que tomar algumas precauções, tomar alguns cuidados, mas nós não podemos jamais ser dominados pelo medo. Nós precisamos exercer a nossa fé em Deus. Tem pessoas que ela tem fé em Deus para andar em terra, mas ela não tem fé em Deus para andar em navio, não tem fé em Deus para andar em avião. E eu quero te dizer uma coisa, que o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Que o nosso Deus é Deus no mar, que é Deus na terra, e Ele é Deus também nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Deus que deu sabedoria ao homem para fazer os transportes terrestres, é o mesmo Deus que deu sabedoria ao homem para fazer os transportes marinhos. É o mesmo Deus que deu sabedoria ao homem para fazer os transportes aéreos. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós não podemos viver em Cristo a mercê do medo, deixar que o medo atrapalhe a nossa vida, deixar que o medo nos impeça de viver, deixar que o nosso medo nos impeça de ir e vir. Nós precisamos, aleluia, orar, buscar em Deus, aleluia, e Deus certamente sempre nos trará uma resposta acerca de tudo e de todos, mas é certo que é nele que tem que estar a nossa confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Se você anda com Deus e você tem medo, aleluia, eu quero, por meio da revelação desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, repreender todo medo, repreender tudo aquilo que tem atrapalhado a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado o teu ministério, tudo aquilo que tem atrapalhado o teu convívio social, tudo aquilo que tem atrapalhado o teu crescimento profissional, louvado seja o nome do Senhor.